Viajar ou não viajar com um idoso que tem um quadro demencial, como é o caso do Alzheimer, da demência causada por corpos de Levy, da demência frontotemporal, enfim, são vários os tipos de demência e um tratamento similar para um caso ou outro. Essa pergunta é muito recorrente no mundo de Paulinha e a resposta vai ser sempre: depende. Mas como assim, Rebeca, depende? Eu quero uma resposta objetiva, sim ou não. Não tem como a gente dizer que sim ou que não, porque tudo vai depender muito da fase da doença e do tratamento que está sendo utilizado com esse idoso. Porque a depender do tratamento, a depender dessa rede de apoio que vocês vão ter aí, é que você vai conseguir estabelecer um critério de levar ou não levar numa viagem. Viagens muito longas eu não recomendo em fase nenhuma, seja ela aquela fase inicial em que a gente se depara com as repetições, com a agressividade, com as noites sem dormir, seja nas fases moderada ou avançada, em que você já tem aí um grau de dificuldade na locomoção, na fala, na deglutição, que também vai comprometer a qualidade dessa viagem e, inevitavelmente, o bem-estar do idoso e de quem tiver ao entorno. Então, a gente precisa olhar para essa situação, olhar para esse idoso e pensar como é que ele vai se comportar durante uma viagem. Você consegue aí ter um parâmetro numa saída de 2 a 3 horas de casa, que ele pode ficar mais agitado, pode ter uma noite de sono mais agoniada, porque assim como a gente, a depender do que acontece no nosso dia, isso vai refletir também na nossa noite, no nosso comportamento aí na hora de dormir. Eu vou trazer para vocês a minha situação pessoal, porque é a única coisa que eu posso trazer com um certo domínio, tá certo? Com a minha mãe. Até 2 anos atrás, nós viajamos com ela. Fizemos viagens curtas, fizemos uma viagem de carro, que muitos de vocês acompanharam lá no Instagram, que foi uma viagem que a gente fez para a Bahia. E aí a gente foi de carro, levou a família toda, até os cachorros foram com a gente. E foi uma viagem longa, de quase um mês. E nessa viagem, a gente já sentiu que, e é porque assim, ela tinha mais mobilidade, ela ainda falava, mas a gente já sentiu ali um grau de dificuldade maior com ela. Depois, no ano seguinte, nós fizemos uma viagem para o Rio de Janeiro, uma viagem curta de avião, para passar poucos dias, e nessa viagem, isso o quê? Acho que foram 10 meses depois. A da Bahia foi em dezembro, e a do Rio de Janeiro foi em meados de setembro, outubro do ano seguinte. E a gente já sentiu ali que estava muito ruim viajar com ela. Ela ficou totalmente desorientada. Ela teve um início de desidratação, que assim, foi enlouquecedor. Eu tive que entrar em contato com a médica para a gente já poder entrar ali com protocolo. Isso numa viagem nacional. Aí vocês imaginam uma viagem internacional, que era o que a gente queria fazer com ela no ano seguinte. Eu e a minha filha mais velha, e a minha filha mais nova e meu marido disseram: você lembra do que aconteceu numa viagem curta que nós fizemos ano passado? Você imagina quase um ano depois, com a doença inevitavelmente tendo avançado para um país diferente, com comida diferente, com clima diferente, sem contar com horas de voo, que é desgastante até para a gente que ainda tem saúde física e entendimento, porque sem o entendimento eu acho que tudo se torna ainda mais complicado. E para vocês terem uma ideia, agora, recentemente, mês passado, nós passamos um mês numa praia aqui perto, para curtir um pouquinho o verão, aproveitar as férias escolares da minha filha mais nova. A minha filha mais velha está aqui também, então a gente acabou indo para essa praia. E um detalhe importante: os hotéis, navios, ainda tem uma adaptação para pessoas com dificuldade de locomoção, com problemas de mobilidade.
Mas um Airbnb, um apartamento que você vai alugar, ou a depender da cidade para onde você está indo, você não vai ter um local adaptado. E isso também gera neles insegurança, medo, desconforto, que foi o que aconteceu com Manhã, nessa praia que a gente foi. Era um apartamento muito bacana, muito bem estruturado, mas sem adaptação. Então foi difícil para a gente e foi muito difícil para ela. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a pensar que a doença tinha evoluído, e claro, ela evolui, dia a dia ela está vencendo a gente um pouquinho, mas ela teve um declínio tão significativo ao longo desse mês de dezembro, que eu cheguei a achar que era em decorrência da doença. Voltando para casa agora em janeiro, ela já está muito mais segura, ela já está andando com mais firmeza, ela está outra. Para vocês terem uma ideia de como o lugar pode influenciar no comportamento e nas reações dos nossos idosos. Influencia na gente, quando a gente sai, quando a gente viaja, não sei vocês, mas comigo acontece de passar alguns dias com o intestino ali sem funcionar direito, ou até me acostumar com aquela cama, com aquele travesseiro, eu não durmo bem, enfim. Vocês imaginem a situação de um idoso que já não tem mais consciência, que tem dificuldade de locomoção. Tudo isso precisa ser pesado na hora de decidir se vale a pena ou não levar o seu familiar numa viagem. Eu sei que o desejo da gente vai ser sempre de estar com eles. Eu sei que o desejo da gente é que eles vivam as experiências que a gente vai viver, que é o que uma viagem proporciona. Mas vale a pena pagar o preço? E o preço que eu falo não é o preço em dinheiro, que isso aí para muitas famílias vai pesar bastante. Mas é o preço da falta de qualidade que você vai ter durante essa viagem. Porque acaba sendo uma viagem estressante para quem está cuidando diretamente, para quem está no entorno, porque você se priva de muitas coisas, porque muitos lugares não são adaptados também para passear. A gente fez uma viagem ano passado já, meu Deus, 2025, acabou. E eu compartilhei no perfil dela o meu olhar como alguém que cuida de um familiar que tem dificuldade de locomoção, e é porque a dificuldade dela ainda é pouca, e vendo os lugares e dizendo, meu Deus, como é que uma pessoa com dificuldade de locomoção vem para um lugar desse? Como é que uma pessoa com dificuldade de locomoção anda num lugar desse? Então você tem que pesquisar bem, distância, clima, se lá vai ter alimentação adequada para o seu familiar, se você tem condições de cobrir um seguro viagem, né, se for para fora do país, e se for dentro do país, se o plano de saúde do seu familiar é coberto nesse lugar, né, é um plano nacional, enfim, porque tudo pode acontecer e você tem que estar prevenido para evitar contratempos e até alguma situação mais grave. Vocês entendem agora por que a resposta vai ser sempre depende? É só você, no seu dia a dia com seu familiar, avaliando o comportamento, as limitações e as reações que ele tem quando está com muita gente, quando está num lugar diferente, num lugar estranho, como é que ele reage? Como é que ele fica depois? À noite, no outro dia, naquela semana, porque às vezes isso reverbera dias. Então, viajar ou não viajar com um familiar que tem um quadro demencial não é uma coisa simples. A gente já fez e já fez várias vezes, mas hoje, infelizmente, a conclusão a que eu chego é que chegou a hora de parar. O máximo que a gente vai conseguir fazer com ela é saídas rápidas, é lugares próximos que não causem um mal-estar tão grande a ponto de a gente achar que a doença evoluiu e que a gente está perdendo e tornar aquilo que deve ser uma experiência prazerosa, como é o caso de uma viagem, em algo que a gente vai lembrar e sentir aquela culpa inevitável que nós, enquanto familiares e cuidadores, sentimos cada vez que a doença
evolui e ganha da gente nessa luta tão desigual. Então, antes de viajar com seu familiar, é importante que você pondere tudo isso que eu coloquei aqui agora. A minha experiência pessoal pode sim ajudar vocês, mas são vocês, no dia a dia de vocês aí, na realidade que vocês vivenciam, que vão saber o momento de ir e o momento de ficar, e de repente viajar com eles aí através dos documentários, dos filmes, dos vídeos. Tem vídeos agora no YouTube em 4K, com música, com jazz, que faz você fazer viagens, vendo as cidades de um jeito que a gente, viajando presencialmente, jamais vai conseguir fazer. Então a gente vai aí tentando se adaptar a cada fase da doença e a cada fase da nossa vida e da nossa vivência com o nosso familiar, tá bom?